21 de janeiro, a compaixão de Jesus. 2 Coríntios 1:3 diz que Jesus é o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Efésios 2:4 diz que Ele é rico em misericórdia e redime os seres humanos por causa do grande amor com que nos amou. Em Mateus 18:27, ele se compara com aquele pai cujo filho se ausentou, virou as costas para ele. Ele se compara com aquele pai que lamenta a atitude do filho, coisa que ele nunca queria que acontecesse, não deu motivo para que acontecesse, mas aquilo brotou no coração do filho. E ele atendeu os anseios do filho, mesmo sabendo que não ia dar certo, mas respeitou a liberdade de escolha dele, fez o que o filho queria, não deu certo mesmo, e ele não deixou de amar. Teve compaixão. Quando o filho voltou, não lhe jogou as verdades em sua face, mas aceitou o seu retorno, comemorou e expressou o seguinte: ele estava morto e reviveu. Vamos comemorar. Não interessa o que passou, interessa o agora e o daqui para frente. Jesus não apenas sentiu compaixão, mas ele propiciou ações de compaixão. Vemos, por exemplo, Mateus 9:36, com o paralítico que foi descido pelo telhado e diante de todos os fariseus, diante de da multidão, tantas pessoas, ele disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Todos ali, os inimigos de Jesus, ficaram pasmos de dizer isso. Aquele paralítico veio para ser curado fisicamente, mas Jesus estava atribuindo a si uma prerrogativa divina ao perdoar pecados. Porque na realidade Jesus sabia que o que mais estava precisando aquele paralítico era de paz, perdão dos seus pecados, que ele julgava que ele merecia ser paralítico porque ele pecou. Então Jesus fez tudo de uma vez só e disse: perdoados estão os seus pecados. Logicamente, se ele não tinha mais pecado, ele iria ser curado. Na mente antiga de todo o povo ali, principalmente do paralítico. Mas ele diz: mas por que não curou e fica falando em perdão de pecados? Jesus então respondeu: para saberem que tenho autoridade para perdoar pecados. Então Jesus, em sua compaixão, vai além das necessidades, além do que as pessoas pensam que são as suas necessidades. Jesus vai além. Se Jesus tivesse apenas perdoado os seus pecados, ele continuaria sem paz na vida, sem paz no coração, porque ele achava que ele não iria ser salvo. Mas Jesus, tendo compaixão, lendo o coração e a mente daquele paralítico, sem se importar com o pensamento dos fariseus,
Ele fez o que deveria fazer para alguém que se ama. Perdoou seus pecados. E diz, isso aqui é para saber que eu tenho autoridade para perdoar pecados. Então ele disse, levanta e anda. Curou fisicamente também. Nós podemos ver também em Mateus 14:14, quando Jesus desembarcou, viu uma grande multidão, compadeceu-se e curou seus enfermos. Foi quando ele fez a multiplicação de pães. Então a palavra aqui, ele se compadeceu, teve compaixão. E sem que eles pedissem, ele, pela sua compaixão, ele curou os enfermos. Temos também Marcos 1:41, o caso do leproso. Jesus, profundamente compadecido, tocou-lhe e disse, eu quero que você fique limpo. E imediatamente ele se tornou curado. Veja que ele profundamente em compaixão. Coisa que não poderia fazer era tocar no leproso. Ele, compadecido, tocou no leproso, provavelmente ele abraçou o leproso e disse, eu quero que você fique limpo. E ele ficou. Se nós vemos Marcos 6:34, ele viu novamente uma grande multidão, compadeceu-se e ensinou. O que mais que ele queria fazer? O que mais que o povo precisava naquele momento era de instruções, porque eles eram como ovelhas sem pastores. Estavam em meio às tradições, em meio às lendas, não tinham quem interpretasse, ensinasse o bom caminho. Os fariseus estavam perdidos na letra da lei, nas tradições, nas filosofias, nos pensamentos próprios, no egoísmo. Então eles estavam como ovelhas sem pastores. E Jesus se compadeceu daquela multidão e ensinou. E passou o dia ensinando. Vemos também Lucas 7:13, onde ele ia passando e na divisa entre a terra dos judeus e a terra dos gentios, veio uma mulher viúva de Naim. Ela não era judia, ela era gentia. Então, ela vinha chorando, porque seu filho havia morrido, um jovem ainda. E uma grande multidão estava acompanhando, e muitos chorando, porque havia acontecido aquela tragédia. A mulher havia perdido o marido, e agora perdeu o filho, ficara sozinha no mundo. Então Lucas 7:13 registra assim: Jesus se compadeceu daquela mãe e disse, não chores. Também imagino que ele deve ter abraçado aquela senhora e disse, não chores. E imediatamente ele tocou no esquife e disse para o jovem, eu te mando, jovem, levanta-te. Imediatamente ele sentou-se sobre o esquife, já não era mais morto, estava vivo.
a reação da multidão, a reação da mãe de alegria. Jesus quer ver seu povo assim, feliz, alegre. Aquela mulher gentia, que não cria em Jesus Cristo, possivelmente, aquela multidão igualmente, vocês acreditam que eles continuaram incrédulos? Eu não acredito. Eu acredito que eles se converteram. E ali entre gentios, eles pregaram a Jesus Cristo como Messias, o Salvador, o Deus aqui na terra. O maior exemplo de compaixão foi Deus quem deu. Deus amou o mundo, teve compaixão de todos nós, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a imagem perfeita de Deus, o modelo perfeito de Deus, e Jesus foi o modelo perfeito da humanidade. Ele se tornou um de nós. Como imitar a Cristo, sendo pecadores, com tendências para fazer o mal, de gostar do mal? Aqui Jesus fala, quando perguntam a ele qual que é o maior mandamento, ele resume os primeiros 4 mandamentos em um: ame a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo mandamento é semelhante a esse. Então ele resume os outros 6 mandamentos. Ame o próximo como a si mesmo. Como imitar Jesus Cristo na sua compaixão? Atentando para as necessidades dos outros, dos nossos semelhantes. Não apenas pregar o amor de Deus, mas demonstrá-la de maneira concreta.